Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler dessa tarde uma palavra aqui em Provérbios, capítulo 31, versículo 30, na parte B, que diz assim: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A Bíblia nos fala de algumas mulheres de fibra que mereceram serem louvadas. Citarei aqui alguma delas. Primeiro vou citar Sara, mulher de Abraão, a quem Deus prometeu um filho, e os anos foram se passando e a promessa não se cumpria. Mas a Bíblia diz que Sara não perdeu a fé, nem ela e nem o seu esposo Abraão. E por 25 anos ela esperou com paciência no Senhor e Deus lhe deu o filho da promessa, Isaque. Isto é uma mulher de fibra. Também quero citar aqui Ana, que também queria ter um filho. E ela não podia, porque ela era estéril. Mas ela não se conformou com essa situação. E a Bíblia diz que um dia Ana foi até o templo e lá Ana orou. E orou com insistência. Ela queria um filho, ela pediu ao Senhor um filho e orou. E tanto que ela orou, que as palavras já não saíam mais da sua boca. Não se ouvia som mais da sua boca. Ela só balbuciava, chegando a chamar a atenção do sacerdote Eli, que achava que ela estava embriagada. E até disse para ela: mulher, até quando ficarás embriagada? E ela disse para o sacerdote: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou aflita. E estou orando, pedindo uma bênção ao Senhor. E fiz um voto para com o meu Deus. E o sacerdote disse para ela: vai e que seu voto se cumpra. E o que ela votou? Ela votou, se Deus desse um filho a ela, que ela daria esse filho para servir ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 até o 28. Nos conta a história de Ana, uma mulher de fibra, que orou e Deus respondeu a sua oração. E Deus lhe concedeu um filho, que foi Samuel. A Bíblia está cheia de mulheres de fibra, está cheia de mulheres de fibra. No Novo Testamento, podemos falar de várias mulheres, mas eu gostaria de falar de Maria Madalena, uma mulher de fibra, que por amor a Jesus, arriscou a sua vida. A Bíblia nos conta que ela levantou de madrugada, saiu pelas ruas de Jerusalém, estava sujeita a ser presa pelos soldados romanos. Havia um toque de recolher naquela época, porque Israel estava sob o domínio romano. E havia um toque de recolher, que a partir de uma certa hora, ninguém poderia transitar pelas ruas de Jerusalém. E Maria Madalena, ela não se importou com isso. O amor que ela tinha por Jesus era tão grande, que ela não se importou com isso. Ela poderia ser presa, mas ela foi ao sepulcro. Ela correu o risco de ter encontrado soldados embriagados e o terem abusado sexualmente dela. Ela correu vários riscos, mas ela não se importou com isso, porque ela tinha um amor tremendo por Jesus. E ela queria ver Jesus. Ela queria levar o corpo de Jesus para casa. Ela chegou no sepulcro e ela chegou achando que era o hortelão, que era o jardineiro. Ela disse: onde que você colocou o meu Senhor? Onde colocou o meu Senhor? Porque eu quero levar para minha casa. Ela não sabia que Jesus já estava ressuscitado, já havia ressuscitado, e de repente ela estava falando com o próprio Jesus. E ela não estava reconhecendo, até que Jesus disse o seu nome. Jesus disse: Maria. Aí ela reconheceu
e era Jesus. Essa é uma mulher de fibra. Eu poderia ficar aqui e citar várias e várias mulheres de fibra do passado da Bíblia Sagrada. Mas eu quero citar mais uma mulher de fibra. E essa mulher que eu vou falar não é uma mulher da Bíblia, mas bem que ela poderia ser, se ela tivesse vivido na época destas mulheres aqui que eu citei, ela também poderia fazer parte das mulheres de fibra da Bíblia Sagrada. Esta mulher que eu quero prestar uma homenagem, que é uma mulher de fibra, chama-se Júlia, minha mãe. Mulher de fibra, que ainda jovem foi abandonada pelo seu marido, que foi embora com outra mulher, deixando-a com 7 filhos pequenos para criar. Mas você pensa que Júlia, minha mãe, perdeu a coragem, desanimou? Não, de jeito nenhum. Ela, com muitas lutas, ela conseguiu criar os seus filhos. Com muita dificuldade, com muitos problemas, ela conseguiu criar os seus 7 filhos. Mas aconteceram tantas coisas na vida de Júlia, minha mãe, que eu tenho certeza de que Deus movia as suas mãos sobre nós. Quando nós ainda éramos pequenos, aconteceu um fato na vida dela. De repente, Júlia, minha mãe, ficou com uma enfermidade. E que os médicos não sabiam diagnosticar que enfermidade era aquela, qual era o mal. E naquela época, Júlia, minha mãe, não servia ao Senhor. Na verdade, ela até frequentava um centro de umbanda. E foi o primeiro lugar, depois do médico, que ela recorreu para solucionar o problema dela. Mas ela ouviu uma resposta daquele lugar onde ela frequentava, que dizia assim para ela, disse isso para ela: infelizmente, não podemos fazer nada, porque o mal que foi feito para você foi jogado no rio e a água levou embora. Então não tem mais jeito. E Júlia, minha mãe, ficou desesperada. Ficou desesperada, mas o desespero dela não era o medo de morrer. Não, não era isso o medo dela. O medo de Júlia, minha mãe, era que ela morresse e que nós, seus filhos, ficariam sozinhos, sem ninguém para cuidar. Mas fazer o quê? Se os médicos não conseguiam diagnosticar a sua doença, se o lugar onde ela frequentava espiritualmente dizia que não tinha solução, que não tinha jeito, que ela estava desenganada. Era somente mesmo para ficar triste, desesperada. Mas um dia aconteceu algo tremendo. Uma vizinha nossa, que estava afastada da igreja, ela não ia, ela era uma crente, mas ela não estava frequentando, ela estava afastada. Vendo o sacrifício de Júlia, minha mãe, que ela não aguentava andar 5 passos, que já estava ofegante, cansada, a sua barriga cresceu. E aquela mulher, vendo o desespero de Júlia, minha mãe, disse isso para ela: porque a senhora não vai numa igreja dos crentes? E naquela hora minha mãe ficou entusiasmada e ela não gostava muito, antes ela não gostava muito de crentes, mas era a última esperança. E ela então resolveu
vou. E um dia havia um culto na casa de um vizinho nosso, que era evangélico, crente da Assembleia de Deus. E ela foi. Para ir foi o maior sacrifício. Porque a casa desse nosso vizinho era um pouquinho, não tão afastado da nossa. Um pouquinho só. Mas tinha uma subidinha para chegar até a casa desse homem. E Júlia, minha mãe, foi. Quase não consegue chegar. Mas chegou. E participou do culto, assistiu o culto, foi uma maravilha, foi uma bênção. E quando ela voltou melhor. Já não foi tão com sacrifício à sua volta. Mas ainda estava enferma. Quando um dia uma outra vizinha nossa, essa sim, que crente, que frequentava já a igreja, fez um convite para a minha mãe, arriscou a fazer. Ela já conhecia a minha mãe há algum tempo, mas ela não tinha coragem de convidar a minha mãe para ir à igreja. Mas aquele dia, quando ela viu que Júlia, minha mãe, tinha ido no culto na casa daquele irmão, ela arriscou fazer o convite para que ela fosse na igreja dela. E ela aceitou. Só que a igreja desta irmã não era perto, era em outro lugar. Era em um outro bairro. Era necessário tomar uma condução, ou um ônibus ou um trem. Mas ela foi. Era a esperança, era a última esperança. Dela ser curada e não deixar os seus filhos sozinhos. Ela foi. Foi uma dificuldade. Pegaram o trem e chegaram em São Miguel Paulista, São Paulo. Bairro de São Paulo. E a igreja que elas foram não ficava perto da estação do trem. Era um pouquinho afastada, era um pouquinho longe. E tinha que caminhar até lá. E ela tinha dificuldade para caminhar. Ela não conseguia dar alguns passos que já ficava ofegante, cansada. Mas chegaram lá. E o culto foi uma bênção. E aquele dia estava ali um cantor. O nome dele, Josué Barbosa Lira. E esse cantor cantou um hino que tocou a Júlia, minha mãe. E ela sentiu, ela não se lembra qual foi a pregação, não se lembra mais nada daquele culto, mas aquele louvor, aquela música, ela não esqueceu jamais. Aquela música entrou dentro da sua alma. E ela saiu alegre daquele culto. Saiu radiante daquele culto. E foi embora, voltou para casa. E foi pegar o trem novamente. E quando ela estava no trem, voltando para casa, de repente, ela olha para a sua barriga, que estava grande, e agora já não estava mais. A barriga murchou, voltou ao seu normal. E a partir daquele momento, Júlia, minha mãe, ficou curada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E agora então ela se entregou, foi para a igreja, se batizou e se tornou uma crente fiel. Mas vocês pensam que as lutas terminaram? Não. Continuaram. Agora Júlia, minha mãe, orava pelos seus filhos para que eles também viessem a conhecer a Jesus. Mas um outro fato aconteceu, ainda quando ela estava começando no Evangelho. Ela lavando roupa. Não tinha máquina de lavar. E ela lavando as roupas, as nossas roupas. Eu não sei como, por quê. Ao esfregar uma das roupas com as suas mãos, uma agulha enfiou-lhe na sua mão.
E ela ficou desesperada, a agulha entrou totalmente. Não tinha jeito de tirar. E ela começou a fazer uma caminhada até o hospital. Ela foi no hospital em Mogi das Cruzes. E chegou no hospital em Mogi das Cruzes, ela não foi atendida. E ela desesperada. E as pessoas diziam a ela, a agulha caminha no corpo. E vai parar no coração. E se chegar no coração, aí morre. E ela ia no hospital e nada, ninguém o atendia. Nessa época eu não sabia de nada, nós éramos crianças, nós não entendíamos nada. Se fosse hoje, claro, nós correríamos, colocava a boca no mundo, chamava repórteres e teria que ser atendido. Mas naquela época nós éramos crianças, nós não tínhamos ninguém. Nós não tínhamos ninguém. Só Júlia, minha mãe, por nós. Mas um dia, Deus, que estava já com Júlia, minha mãe, preparou quando ela estava numa sala e passava um rapaz ali, olhou para ela e disse, a senhora já foi atendida? E ela disse, não. E ela contou o seu problema, mostrou a sua mão, que a agulha estava lá dentro. Aquele rapaz era um jovem estudante a médico, ainda não era formado, era um estudante de medicina. E ele disse, não é possível, a senhora precisa ser atendida. E levou Júlia, minha mãe, até o local e lá conseguiu tirar a agulha da sua mão. E Júlia, minha mãe, disse, Deus mandou um anjo para poder fazer isto na minha mão. E voltou contente e feliz para casa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E os anos foram se passando, e Júlia, minha mãe, congregando na igreja, e ali se tornou-se